Daí, pessoal, mais uma resolução. Em 2000, certo país da América Latina pediu um empréstimo de US$ 1 milhão ao Fundo Monetário Internacional, FMI, para pagar em 100 anos. Porém, por problemas políticos e de corrupção, nada foi pago até hoje, e a dívida foi sendo rolada com a taxação de juros compostos de 8,5% ao ano. Determine o valor da dívida no ano de 2015 em milhões de dólares, dado que 1,085 elevado ao expoente 5 é aproximadamente igual a 1,5. Bom, aí eu tenho, então, primeiro que foi feito um empréstimo de US$ 1 milhão. US$ 1 milhão. Esse US$ 1 milhão ele foi combinado de ser pago em 100 anos. Não foi pago nada, né, vamos dizer assim, nada foi pago até hoje, como diz no problema. E ele quer saber, depois de 15 anos, começa então isso em 2000. Então esse empréstimo foi feito no ano de 2000. E aí a pergunta é, a quantas anda essa dívida em 2015, ou seja, 15 anos depois, quanto que é o montante disso, calculado a partir de um juro anual de 8,5%. Então isso aqui é tipo um mapa, né, do que aconteceu. 1 milhão de empréstimo no ano de 2000 e em 2015, ou seja, 15 anos depois, quanto ainda está essa dívida em milhões de dólares com um juro anual de 8,5%. Então, basicamente, aí, esta é a estrutura, né, ou essa é a história do exercício. Como se trata de 8,5% ao ano de juros que são compostos, e eu quero calcular aí o valor final dessa dívida, eu quero o valor do montante. Então, vou colocar aqui o montante em juros compostos, se dá pelo produto do capital por 1 mais a taxa mais o I elevado ao expoente t. Como a taxa está ao ano, o meu tempo aqui, número de anos, que já posso pensar de 2000 até 2015, são 15 anos. Então, esse é o meu expoente t. Pois bem, fazendo então a substituição, montante é o que eu quero descobrir, igual capital 1 milhão de dólares, eu vou colocar 1 milhão com zeros, né? Não vou usar nem potência de 10, vou colocar 1 milhão no formato decimal, 1 milhão de dólares. Então, 1 milhão que multiplica 1 mais o I, que é a taxa. Lembrando que essa taxa aqui, ó, quando ela entra na fórmula, ela é 8,5%, 8,5 por 100. Faço essa divisão, né, 8,5 divide por 100, isso resulta 0,085. Então, eu não vou colocar aqui no formato percentual, vou colocar no formato decimal dividindo por 100. Então, isso vai dar 1 mais 0,085 e elevado ao expoente t, 15 anos. Agora, resolver isso. Montante igual, aqui eu vou continuar com 1 milhão. Vezes, vou somar aqui dentro desse parêntese 1 com 0,085, vai resultar 1,085 elevado ao expoente 15. Bom, ficou fácil, é só verificar quanto resulta 1,085 elevado ao expoente 15 e multiplicar por 1 milhão. Normalmente, esta potência ela é fornecida no exercício, como elemento secundário, como elemento de apoio. Neste caso, ele não me dá 1,085 elevado a 15. Ele me dá 1,085 elevado ao expoente 5. E aí, pô, será que ele se enganou? Será que o exercício foi mal digitado? Será que houve algum tipo de erro? Não, não houve erro nenhum. Por quê? Porque esse valor que eu quero, vou colocar aqui em outra cor,
esse valor que eu estou querendo, que é 1,085 elevado ao expoente 15, eu posso reescrever isso como 1,085 elevado ao expoente 5, que é o que eu tenho aqui, e isso novamente elevado ao cubo. Potência de potência, porque 5 vezes o 3 vai dar o 15. Mas qual é a vantagem de reescrever essa potência como uma nova potência de potência? Bom, a vantagem é que esse valor 1,085 elevado à quinta potência ele me deu como 1,5. Então, vou substituir aqui 1,5 e aí eu fico com 1,5 elevado ao cubo. Então, esta potência é 1,5 elevado ao cubo. Vou fazer aqui, ó, montante é igual a 1 milhão vezes, para fazer bem devagar o exercício, 1,5 elevado ao cubo. Esse 1,5 elevado ao cubo equivale a 1,085 elevado à 15ª potência. De novo, 1,085 elevado à 15ª potência, eu reescrevo como 1,085 elevado à quinta e depois elevado ao cubo. Substituo o 1,085 elevado à quinta potência pelo valor que ele me deu, que é 1,5, e eu fico 1,5 elevado ao cubo. E agora é resolver isso. Montante igual, aqui 1 milhão, vezes, eu tenho que resolver essa potência, 1,5 elevado ao cubo. Se eu dispenso a vírgula aqui, eu fico com 15 ao cubo. Fazendo primeiro 15 ao quadrado, 15 vezes 15, isso resulta 225. Então, 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Eu tenho 2,25, que é 1,5 ao quadrado, vezes 1,5, para fazer 1,5 ao cubo. 5 vezes 5, 25, me vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12, me vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Uma vez o 5 é o 5, uma vez o 2 é o 2, uma vez o 2 é o 2. Somando aqui eu tenho 5, eu tenho 7, eu tenho 13 e eu tenho 3. Duas casas decimais num fator, uma casa decimal no outro fator, total de 3 casas decimais, 3,375. 3,375. 1 milhão vezes isso, né? O que eu posso aqui... bom, ele pergunta, né? Determina o valor no ano de 2015 em milhões. Então, quantos milhões eu tenho? Bom, aqui eu tenho 1 milhão. Ó. Se isso aqui é 1 milhão... Quantos milhões eu tenho? Bom, eu tenho 3,365 vezes 1 milhão, ou seja, 3,365 milhões. Já posso aí assinalar a letra C. 3,365 vezes 1 milhão, 3,365 milhões. Ou eu poderia também, né, fazer aqui a resolução. Multiplico isso, vai me dar 3 zeros, vai deslocar. Então, esses 3 zeros aqui, ó. Se eu elimino, eu desloco a vírgula para cá. E aí eu fico... Deixa eu desfazer aqui. Eu fico com 3,375 com 3 zeros. Né? Esses 3 zeros aqui se transformaram na eliminação dessa vírgula. 3,375. E esses outros 3 zeros se incorporaram ao número, vamos dizer assim, no produto. E aí eu fico com 3,375 dólares. Isso, claro, é o mesmo que 3,375 milhões de dólares. Reforça aí a alternativa C. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.